Por que Jesus precisou encontrar Moisés e Elias, que supostamente estavam mortos há muito tempo? A transfiguração de Jesus é um dos eventos mais notáveis das Escrituras, representando a transformação gloriosa de seu corpo humano. Esse evento profundo ocorreu depois que Jesus revelou sua verdadeira identidade aos seus discípulos, levando-os à cidade de Cesareia de Filipe, localizada a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Lá, em um local marcado por um templo em homenagem ao imperador romano César Augusto, Jesus questionou seus seguidores sobre as percepções das pessoas a respeito de quem ele era, conforme registrado em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 50. Os discípulos responderam compartilhando as várias especulações entre as pessoas, e alguns acreditavam que Jesus fosse João Batista ressuscitado, enquanto outros pensavam que ele poderia ser o profeta Elias ou Jeremias, ou ainda um dos outros profetas ilustres do Antigo Testamento. Após ouvir suas respostas, Jesus fez uma pergunta mais pessoal e direta aos seus discípulos: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Simão Pedro, então, declarou confiantemente: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Com essa afirmação, ele reconheceu a natureza divina e o papel messiânico de Jesus, reconhecendo-o como o Salvador há muito esperado, o Filho de Deus. Imediatamente após essa troca profunda, Jesus anunciou algo notável, um evento tão significativo que nem mesmo as forças das trevas poderiam detê-lo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos sua missão, e ele iria a Jerusalém, sofreria nas mãos das autoridades religiosas, seria crucificado e, ao terceiro dia, ressuscitaria. Esta revelação estabeleceu a fundação para a mensagem do Evangelho. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, onde foi transfigurado diante deles, com seu rosto brilhando como o sol e suas vestes tornando-se resplandecentes como a luz. Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 2. Nesses eventos, vemos o desdobramento do plano de Deus para a humanidade. A confissão de fé de Pedro levou Jesus a afirmar a fundação de sua igreja, significando uma nova aliança e um futuro triunfante. A transfiguração revelou a glória divina de Jesus, antecipando sua vitória final sobre o pecado e a morte por meio de sua morte sacrificial e ressurreição. Além da aparência física de Jesus no momento da transfiguração, outro aspecto extraordinário desse evento foi a aparição de Moisés e Elias, há muito falecidos, conversando com Jesus. Sua presença significou a continuidade do plano de Deus ao longo da história, com Jesus cumprindo o papel do Messias prometido. Isso foi uma profunda realização para os discípulos, bem como a confirmação de Jesus como Cristo, o Salvador há muito esperado. A conversa de Moisés e Elias com Jesus ilustra a compreensão cognitiva e a comunicação daqueles que faleceram e agora compõem o reino de Deus. Eles simbolizam aqueles que serão arrebatados sem experimentar a morte, como Elias, e aqueles que falecerão e estarão com o Senhor, como Moisés. Juntos, eles representam todo o Antigo Testamento, com Moisés simbolizando a lei e Elias representando os profetas. Este encontro extraordinário de Moisés, Elias e Jesus, ao lado dos discípulos, significa a unidade do Antigo e Novo Testamentos em torno de Jesus. Por essa razão, Pedro, percebendo a profundidade do momento, sugeriu erguer 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Enquanto Pedro ainda falava, outro evento extraordinário aconteceu, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz da nuvem proclamou: "Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no." Os discípulos, sobrecarregados por essa revelação divina, caíram com o rosto em terra, cheios de temor e reverência. Este evento momentoso, registrado em Mateus, capítulo 17, versículos 4 a 6, oferece um vislumbre da futura glória quando Jesus retornar para estabelecer seu reino eterno. Ele enfatiza a posição exaltada de Jesus como Filho de Deus e o cumprimento tanto do Antigo quanto do Novo Testamento em sua presença. Ao descerem o monte, Jesus instruiu os discípulos a não contar a ninguém sobre a visão até depois de sua ressurreição dos mortos.
Ele fez isso porque sabia que, se as multidões ouvissem sobre isso, poderiam interpretar mal e tentar fazê-lo um rei terreno, em vez de entender sua verdadeira missão como rei ressuscitado do reino eterno. A transfiguração serve como um momento profundo, afirmando a natureza divina de Jesus, seu papel como cumprimento das profecias do Antigo Testamento e da Lei, e a confirmação de sua missão como Salvador e Rei. A presença de Moisés e Elias enfatiza ainda mais a continuidade e culminação do plano redentor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A cena da transfiguração de Jesus representa um vislumbre de seu reino vindouro em sua plenitude, sendo também a realização do que Jesus havia previamente dito a seus discípulos, em que alguns deles testemunhariam o Filho do Homem vindo em seu reino antes de provarem a morte, a Mateus capítulo 16, versículo 28. A transfiguração serve como um poderoso lembrete das promessas de seu reino e da esperança que os crentes têm para um futuro eterno com ele. Obrigado por assistir. Não se esqueça de nos apoiar, inscrevendo-se, curtindo e compartilhando este vídeo. Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários. Deus abençoe você.